vivo conosco está o advogado, diretor jurídico da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, primeiro entrevistado do ano. Para nós é uma honra, viu, doutor Nestor? Muito bom dia, desde já um feliz ano novo, amigo. Bom dia, Alex. Bom dia a ti, bom dia aos teus ouvintes. Desejando aí que nesse primeiro programa do ano a gente possa conversar coisas proveitosas para todas e reiterando o abraço pela data de ontem, teu aniversário. Obrigado, doutor. Como é que passaste a virada de ano? Passaste por aqui, pela região, Porto Alegre? Como é que foi? Não. Passei aqui, estou em Santa Catarina, na praia do Campeche, uma praia próxima da ilha aqui. Ontem foi um dia muito nublado, um dia feio, mas os dias anteriores, eu vim para cá dia 29, foram dias melhores. Como é que está aí hoje... o respeito às normas? As novas normas? Está muito cheia, muito cheia a ilha. Eu fui para uma casa e fiquei aqui, não saí praticamente, né? Trouxe mantimentos para ficar por aqui, mas muita gente na rua. As pessoas estão muito ansiadas por confraternizar, por conviver, e isso sempre importa algum perigo, como nós estamos notando aí, com o recrudescimento de internações e de número de infectados. O que o senhor acha que vai ficar para a humanidade nisso aí? O que a gente aprende para esse ano que está começando e para o futuro, hein? Com isso aí tudo. É muito pessoal a questão do aprendizado, não é? O que a gente nota de um tempo para cá é que as pessoas têm posições sobre os temas muito agudas, as pessoas não querem ouvir os argumentos. Quando alguém está explicando para nós mesmos alguma coisa, a gente já não está pensando no que a pessoa está nos dizendo, nós já estamos pensando em responder e reafirmar nossas convicções. Agora, eu penso que uma coisa de grande utilidade para todos nós seria aquilo que os semáforos de trânsito nos ensinam. Na dúvida, não ultrapasse. Eu acho que era um momento, viu, doutor Nestor, para a gente estar comemorando essa grande vitória que a ciência está tendo aí, de lançar uma vacina num tempo recorde, mas ao contrário, está cheio de desconfiança, né? Eu penso que o Brasil, assim, observando o panorama mundial, Alex, é um dos únicos países onde há briga pela cura. Normalmente os países estão unidos em uma solução, em procurar ampliar o maior número de opções para as populações. Nós aqui estamos numa polêmica brigando se vacina, se não vacina, qual o tipo de vacina. É óbvio que tem que haver cuidado na escolha e para isso tem autoridades e tem a ciência para nos ajudar. Agora, há aqui uma briga pela cura, isso é uma coisa absurda, né? Não pode ser assim, né? Porque até quanto mais rápido vacinarmos, mais rápido volta a atividade econômica e a vida volta àquilo que ela foi um dia, não é? E quanto mais demorarmos, mais prejuízos, mais problemas, a economia também se ressente de não termos a nossa convivência como tínhamos antigamente. O que o senhor está falando procede, porque a gente acompanha também o noticiário da Argentina e a gente vê que lá chegou a vacina da Rússia. Semana passada, na segunda-feira, começaram a vacinar e agora está chegando essa também da Pfizer. E a gente nota um acolhimento por parte da população forte em relação a isso. E lá, coisa ideológica, o senhor sabe, está forte, né, irmão? Sem dúvida. As coisas recrudesceram muito. Um debate é sempre bom, mas quando as posições são assim muito na base do eu tenho absoluta certeza, a verdade eu comprei à vista, está comigo, é muito complicado conviver e debater serenamente. Tem um assunto aí momentâneo, me permite tocar, Alex, claro, que é a prova disso, que é a questão da aquisição do imóvel rural por estrangeiro. É a prova provada desse fato aí da agudização das opiniões. Pois é, doutor, eu gostaria de ouvir a sua opinião. É sempre proveitoso ouvi-lo e sempre também é bom para a gente também formar opinião. Qual é o seu ponto de vista sobre isso? Bom, o meu ponto de vista é o seguinte: quando eu terminei minha universidade, o professor orientador do direito agrário meu era o Vicente Cisneros. Ele tinha um livro publicado sobre aquisição de imóvel rural por estrangeiro. E um grande conhecedor da matéria, existe legislação sobre o tema desde 1971. Depois veio a Constituição de 88 e veio ali uma discussão sobre o que é empresa estrangeira, etc. e tal, recepção ou não pela Constituição, e essa matéria ficou sendo regida por pareceres.
Agora, quando a gente ouve as opiniões sobre a aquisição de imóvel rural por estrangeiro, parece que as pessoas estão imaginando que a partir de agora estrangeiros vão poder adquirir terra no Brasil. Não, há mais de 5 décadas, estrangeiros adquirem áreas aqui, vendem áreas aqui, passam adiante, dão certo, dão errado, e a vida segue assim. Agora, a discussão e as manifestações mais calorosas contra são de pessoas que acham que agora vai substituir a aquisição de imóvel rural por estrangeiro no Brasil. Não, isso é permitido há décadas. O que está se fazendo agora é um aperfeiçoamento da legislação. E as pessoas podem ser contra ou a favor, mas não esqueçam que isto era permitido. 25% das áreas dos municípios excluídos, as áreas indígenas, as áreas enfim, de proteção, isso é uma lei que já está vigindo há bastante tempo. Agora, eu fico sempre espantado, porque nós, inclusive a minha entidade, a Farsul, que fará a discussão, terá uma posição, e eu vou absorvê-la, seja ela qual for, nós queremos uma integração com o Mercosul, queremos comprar insumos no Mercosul, porque eles possam ser mais baratos, queremos integração, temos brasileiros, gaúchos, recepcionados no Uruguai, que são proprietários lá, mas aqui nós não queremos, sob a desculpa, não é o momento, coisa para não, é o momento de aperfeiçoar a legislação que já existe, senão vai continuar como era, uma legislação capenga. Mas eu respeito as opiniões em contrário e como sempre, para qualquer debate, você tem que ouvir o seu interlocutor. Mas eu vejo muita informação de pouca qualidade sobre o tema no sentido de entender a questão. E aí a gente entra no campo da crendice, da ideologia, da teoria de conspiração. A gente tem que lembrar também que o Rio Grande do Sul, Brasil, ele é colonizado, né? O que a gente pode perceber e que é fato? A legislação vigente continua obrigando o adquirente de terras a cumprir função social da propriedade e respeitar a legislação brasileira. Agora, a pergunta que se deve fazer é o seguinte: o chinês que hoje tem aí 10% a 12% das empresas americanas, por que ele iria comprar a terra se ele pode fazer uma manipulação de mercado muito mais sofisticada, adquirindo produtos do que produzindo-os? Então, são questões que ficam, mas que devem, obviamente, ser discutidas a fundo e exauridas. E lembrando, doutor, que a nossa colonização recente também tem muita gente de fora aqui, tem alemães, tem holandeses. Sim, é lógico. Italianos. E outra coisa, né? Alguém disse o seguinte: não, os chineses vão vir para cá porque eles têm uma população muito grande. Sim, mas a aquisição de imóvel rural não pode ter o fito de ser utilizado para colonização. As terras adquiridas têm que ser usadas para produção. Nesses anos todos, nós temos uma evolução muito lenta de aquisição de imóvel rural por estrangeiro. Não temos uma corrida a terras brasileiras. Mas é o que o senhor falou também, eu acho que o senhor escreveu, não sei, é um abacaxi também. Qual é o estrangeiro? O sujeito tem que ter coragem para vir aqui investir em produção, porque o produtor rural brasileiro é um herói, né, amigo? Não, a insegurança jurídica é muito grande. Veja que alguém que já comprasse no Rio Grande do Sul, por exemplo, ele já compra só compra 20%, um quinto da propriedade, ele não tem uso pleno, porque tem a questão da reserva legal. Na questão ambiental, as infrações ambientais são imprescritíveis. Se ele comprou uma área que há 20 anos atrás teve contaminação do solo, ele que vai responder por ela. Temos esse Supremo Tribunal Federal, que é uma verdadeira vergonha, uma bagunça, uma instituição necessária, que eu não prego sua extinção, mas seu aperfeiçoamento e mudança de composição na forma da lei. Você vê que isso aqui tudo é algo certo e não sabido. Então, nós, produtores que já estamos aqui, contamos com essa dificuldade. Imagine um estrangeiro, a dificuldade que terá em relação à segurança que se deve ter em um país para poder nele produzir. E, além do mais, Alex, quando as coisas perdem o controle, nós temos um caso específico aqui no Uruguai. Aqui nós tivemos um grande investidor brasileiro, gaúcho, aqui, que começou a comprar terras em larga quantidade no Uruguai. O Uruguai viu o problema e a legislação já pegou, já proibiu a aquisição de mais áreas. Quer dizer, nós sempre temos na nossa mão a possibilidade das nossas instituições frearem uma corrida que houvesse a aquisição de terras. Mas, para mim, é uma
é um país moderno, um país civilizado, é um país aberto. É um país que compra, que vende, que não impede o acesso e que tem o acesso a outros países. Então, por isso eu tenho uma posição pessoal até o momento favorável ao projeto, que vai agora para a Câmara com possibilidade de emendas. Nós estamos lá atentos a isso, temos lá a CNA que vai apresentar proposições para aperfeiçoar o projeto. Agora, simplesmente rejeitá-lo, me parece essa reação desses tempos em que a gente bate sem saber no quê. Quem está nos mandando um abraço é o Claudinho Rocha, ele que é o diretor técnico do nosso Senar. O Silvinho Rafael também manda um abraço para o senhor. E mais outros ouvintes, depois a gente vai passando o nome aqui. Doutor, tem outra coisa também, né? Os brasileiros estão lá no Paraguai com terras e o Brasil não tomou conta do Paraguai, né? E isso é recente. Não, tem os chamados lá brasiguaios, que já estão lá há muitas décadas, já radicados. Tem muitos uruguaios também do Paraguai que compraram terras lá a preços muito bons, mas terras inóspitas, que não eram utilizadas e que hoje estão integradas à produção. E o Paraguai procura atrair estrangeiros e não repelir os estrangeiros, e dá a dimensão do crescimento da economia paraguaia essa recepção. Eu não estou a imaginar que vai ocorrer uma corrida por compra de terras no Brasil, em que pese a pujança do agronegócio, porque, como já referi, se alguém quisesse colocar essa competição em andamento, o faria de numa outra formatação, não é? Mas, por vezes, investidores imaginam que seja um bom negócio comprar. Eu acho que isso deveria ser orgulho para o Brasil, porque quando alguém confia num país e investe nesse país, ele não investe com liberdade, não vai ser uma soberania chinesa, americana, inglesa, francesa no Brasil. A pessoa vai ter que se adaptar às regras locais. Então isso dá uma dimensão de que a pessoa confia no país. E se você perguntar a pessoas, você, Alex, conhece muita gente que tem terras no exterior, maiores, menores, médias, coisa parecida, as pessoas vivem uma vida dupla, vivem uma vida no país, no Brasil são produtores, no Uruguai, na Argentina, no Paraguai outra, e não ficam trazendo dinheiro para lá e para cá. Eles querem crescer, ter lá um patrimônio que lhes sirva de uma segurança para o futuro. Não há essa especulação tão temida posta aí. Mas para isso nós temos as emendas ali, que serão discutidas no Congresso Nacional e que poderão aperfeiçoar o projeto. Eu vejo assim essa questão. E são doble chapas, como o senhor fala, e não só por conveniência, porque tem muito doble chapa que é só para si, né? Não, os caras investem aqui, investem lá,